Nós iremos fazer a leitura do breve catecismo, a pergunta de número 4. Pergunta de número 4 do breve catecismo. Eu farei a pergunta e todos juntos nós leremos a resposta. O que é Deus? Vamos ler? Deus é Espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, verdade. Meus irmãos, nós temos estudado a Confissão de Fé de Westminster na Escola Bíblica Dominical e hoje nós estudamos a respeito disso. Então, se você não teve a oportunidade, eu convido você a participar da Escola Bíblica Dominical todos os domingos às 9 horas da manhã. Irmãos, hoje as crianças não irão sair. Como eu falei, nós estamos com um pedreiro na igreja e ele está usando a sala das crianças como dormitório. Então, as crianças também continuarão ouvindo a mensagem do Senhor aqui no templo. Então, eu convido você a abrir as Escrituras na Epístola de Paulo aos Efésios. Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Nós começamos a exposição desta epístola na semana passada e daremos continuidade agora, lendo os versos de número 3 a 6. Efésios, capítulo 1, de 3 a 6. Eu falei 4? Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, capítulo 3 a 6. Diz assim as Escrituras: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Até aqui a leitura das Escrituras. Vamos orar ao Senhor. Peça para ele falar ao teu coração. Bendito Deus, a tua palavra foi lida e agora clamamos a instrução do teu Santo Espírito, ó Deus. Fale às nossas vidas, use o teu servo como instrumento e como mensageiro fiel da tua palavra. E que assim, ó Deus, a tua igreja seja edificada e o teu nome glorificado, Senhor. Fala aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós já vimos na semana passada, Éfeso era a capital da Ásia Menor, a maior metrópole da Ásia, era o centro da adoração, do culto à deusa Diana, a deusa da fertilidade, considerada ali uma das 7 maravilhas do mundo, um templo esplendoroso. E aqueles irmãos estavam nesse cenário, cercado pelo paganismo, pela imoralidade. Aqueles irmãos precisavam ser lembrados de quem eles eram em Cristo Jesus e das riquezas espirituais que possuíam pela graça de Deus. Se você não esteve aqui na semana passada, eu convido você a acessar o canal do YouTube da igreja e assistir a mensagem com os 2 primeiros versículos, onde você tem um cenário, um panorama mais completo
da situação da qual Paulo estava escrevendo. Logo na saudação da carta, Paulo identifica aqui claramente os seus destinatários, como nós já falamos na semana passada. O texto diz, em Efésios 1:1, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto, meus irmãos, é muito importante para que você entenda o que Paulo está falando no texto que nós lemos hoje. Isso é importante porque as bênçãos que encontramos no texto que nós lemos não são promessas dirigidas indistintamente a toda a humanidade, mas aos que pertencem a Cristo pela fé. São bênçãos reservadas aos santos e fiéis, aqueles que foram unidos pela graça a Cristo Jesus. Ao iniciar a carta, Paulo não fala de problemas da igreja, nem das dificuldades da vida cristã. O seu coração, pelo contrário, transborda em adoração, em um hino gracioso ao Deus bendito. Ele exclama: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Diante da grandeza da salvação, Paulo bendiz o nome de Deus Pai. E é exatamente isso que ele nos ensina a fazer nesta passagem. Por isso, o tema da mensagem de hoje é: bendiga o nome de Deus Pai. Bendiga o nome de Deus Pai. Mas por quais razões devemos bendizê-lo? Paulo apresenta a primeira delas, no verso de número 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O primeiro motivo que Paulo apresenta para bendizermos o nome de Deus Pai é este: bendiga, porque Ele nos abençoou. Bendiga, porque Ele nos abençoou. Esta é uma excelente tradução para este texto. Algumas versões traz que Ele tem nos abençoado. Mas o verbo utilizado por Paulo descreve uma ação completa e consumada. Deus não apenas começou a abençoar o seu povo, Ele já concedeu todas as bênçãos espirituais necessárias para a nossa salvação. Paulo não diz que Deus poderá nos abençoar, nem que Ele está abençoando. Ele nos diz: Deus nos abençoou. Deus nos abençoou. E quando ele fala nos abençoou, lembre-se dos destinatários. Ele não abençoou toda a humanidade, mas os santos e fiéis em Cristo Jesus. Mas quais são estas bênçãos provenientes que Paulo nos diz nesta carta? Primeiramente, Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Essa é uma expressão abrangente. Paulo não está enfatizando bênçãos materiais, mas as riquezas espirituais da salvação que recebemos em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Aqui podemos enxergar a ordem da salvação. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, chamados eficazmente pelo Evangelho, regenerados pelo Espírito Santo, justificados pela fé, adotados como filhos, santificados ao longo de toda a nossa vida cristã e seremos glorificados no último dia. Tudo isso está incluído nas bênçãos espirituais que Deus concede à sua igreja. Em Romanos 8,
versículo 30, Paulo descreve esta corrente da graça dizendo: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Nada falta para o povo de Deus. Tudo que nós precisamos com relação à salvação foi conquistada por Cristo Jesus. Todas as riquezas da salvação estão concentradas em Cristo e são comunicadas aos que pertencem a Ele. Essas bênçãos são recebidas, Paulo continua, nas regiões celestiais. Paulo utiliza a expressão nas regiões celestiais para mostrar que a nossa vida não está limitada às realidades deste mundo. Embora ainda caminhamos nesta terra, nossa verdadeira cidadania está no céu. Nossa união com Cristo nos faz participar já agora das realidades de um mundo celestial. No capítulo 2, lá no verso 6, nós chegaremos lá um dia e lá nós leremos assim: Ele nos ressuscitou e Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Você já ressuscitou e já assenta nas regiões celestiais. A vida nesse instante é vida com Cristo e é nas regiões celestiais. O nosso alvo, o nosso foco, a nossa mente não está em coisas passageiras e terrenas, mas em coisas eternas e celestiais. Nosso irmão reverendo Hernandes Dias Lopes diz que as pessoas não convertidas estão interessadas primariamente nas coisas terrenas, porque este é o lugar em que elas vivem. Elas são filhas deste mundo, mas a vida do cristão está centrada no céu. Sua cidadania encontra-se no céu. Seu nome está escrito no céu. O seu Redentor está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso no céu. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Paulo continua. Ele nos diz que todas essas bênçãos são recebidas em Cristo. Essa pequena expressão, irmãos, é muito importante em toda a epístola de Paulo aos Efésios. Não existe bênção espiritual fora de Cristo. Não existe eleição fora de Cristo. Não existe adoção fora de Cristo. Não existe perdão para os nossos pecados fora de Cristo. Não existe esperança para as nossas almas fora do nosso Redentor Jesus Cristo. Tudo que Deus concede ao seu povo é concedido por meio de Cristo Jesus, seu Filho amado. É por isso que Paulo começa olhando não para nós, mas para Cristo. A segurança da nossa salvação não está em nossa força, em nossa fidelidade, em nossas obras, ou qualquer mérito pessoal, mas naquele que ressuscitou dentre os mortos, daquele que vive e reina para todo sempre. Por isso, irmãos, quando Paulo completa todas as bênçãos, ele não consegue permanecer indiferente. Quando ele contempla o que Cristo fez por nós na cruz, ele não fica calado. Seu coração explode nesse hino de louvor ao Senhor. E o mesmo deve acontecer conosco nesta noite. Quando nós compreendemos o que Deus nos deu em Cristo Jesus, nós temos motivos para bendizer o seu santo nome. Paulo, então, ele continua com mais um motivo
para bendizer ao Senhor. Verso de número 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Meus irmãos, ao contemplarmos as bênçãos espirituais que recebemos em Cristo, surge naturalmente uma pergunta: quando Deus decidiu conceder essas bênçãos? Paulo responde nesse verso: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Portanto, o segundo motivo para bendizermos o nome de Deus Pai é este: bendiga, porque Ele nos escolheu. Bendiga, porque Ele te escolheu. Paulo nos diz que Deus nos escolheu em Cristo. Novamente, ele coloca Cristo como o agente desta escolha. Essa verdade, meus irmãos, é fundamental para a nossa fé. Paulo não diz apenas que nós fomos escolhidos. Ele diz que fomos escolhidos nele. Cristo não é um plano alternativo de Deus após a queda de Adão. Cristo é o centro, é o propósito eterno do Deus Pai. Desde a eternidade, Deus decidiu salvar um povo unido a seu Filho Jesus Cristo. Por isso não existe eleição fora de Cristo. Essa verdade se resume ao dizer que tal propósito é cumprido em Cristo e, portanto, cada bênção concedida aos homens encontra-se nele. A eleição não nos leva a olhar para nós mesmos, mas olhar para Cristo, o eleito perfeito de Deus, em quem fomos recebidos em graça antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Aqui Paulo nos conduz para além da criação, para além da história, para além do tempo. Antes que existisse céu, antes que existisse a terra, antes que Adão pecasse, ele nos escolheu. Antes que houvesse qualquer mérito ou qualquer demérito, Deus já havia estabelecido um propósito para a sua igreja. Isso significa que a nossa salvação deve repousar na vontade eterna de Deus e não nas circunstâncias mutáveis desta vida, porque o nosso Deus é imutável. Os cristãos necessitam perceber que a fé descansa completamente sobre a obra de Deus e não sobre um fundamento inseguro de qualquer coisa que podemos encontrar em nós mesmos. Tudo é trabalho do Senhor e de acordo com o seu plano. Da mesma forma, Jesus declarou lá em João capítulo 15, verso 16, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu escolhi vocês. Que conforto, meus irmãos, existe nesta verdade para as nossas vidas. Nossa segurança não está na força da nossa fé. Nossa segurança não está na firmeza dos nossos pensamentos, da nossa estabilidade financeira. Nossa segurança não está na fragilidade da saúde humana. A nossa segurança está firmada sobre um fundamento que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas Paulo não para na escolha. Ele nos mostra também o propósito desta escolha. O porquê Deus
nos escolheu. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Aqui encontramos um dos maiores equívocos que precisamos corrigir em nossas vidas hoje. A eleição nunca é apresentada na Bíblia como uma licença para pecarmos. Nunca é apresentada como uma desculpa para a nossa negligência espiritual. Pelo contrário, a eleição produz santidade em nossas vidas. Deus não nos escolheu porque éramos santos. Ele nos escolheu para que nós fôssemos santos. Deus não nos escolheu por causa da nossa santidade, mas para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Eleição não é apenas para a salvação, mas para a santidade de vida. Em Romanos 8, 29, Paulo diz que fomos predestinados para sermos conforme a imagem de Cristo. E esta é a nossa missão diária. A cada dia parecermos mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, em outras palavras, que o alvo da eleição é nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Portanto, meus irmãos, Paulo fala da eleição e ele não pretende alimentar especulações, mas promover adoração. Ao olhar para a eleição, ele exalta o nome do Senhor. Ele quer que nós olhemos para trás, para a eternidade, e reconhecemos que a nossa salvação teve origem no propósito eterno de Deus. Ele quer que nós olhemos para Cristo e vejamos que fomos escolhidos nele. Ele quer que olhemos para a nossa vida no presente e entendamos que fomos chamados para viver em santidade. Por isso, bendigamos o nome de Deus, porque antes da fundação do mundo, ele nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Paulo continua no verso 5, em amor, finalzinho do verso 4, em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Quando nós olhamos aqui, irmãos, para o verso 5, somos confrontados com o termo predestinação. Como o povo gosta de falar, né? Esse termo significa literalmente marcados de antemão. É apenas uma palavra que expressa o fato de que o plano de Deus para o seu povo vem da eternidade. Nós, como presbiterianos que somos, nós não fugimos dessa palavra. Pelo contrário, nós a celebramos. Nós bendizemos o nome de Deus, porque somos um povo predestinado. A predestinação é o desdobramento da escolha que vimos no versículo anterior. Por isso, o terceiro motivo que Paulo nos apresenta nesta noite para bendizermos o nome de Deus é: bendiga, porque ele nos predestinou. Ele te marcou na eternidade. Paulo nos lembra do ambiente em que essa predestinação aconteceu e nos diz que foi em amor. Em amor. A interpretação mais natural na leitura do texto coloca essa expressão unida ao versículo de número 5. Em amor nos predestinou. Isso, meus irmãos, é extremamente importante, porque a predestinação não nasce de um decreto
frio, impessoal, arbitrário de Deus. Nasce do seu eterno amor. O mesmo Deus que é soberano é também amoroso. O mesmo Deus que escolhe é o Deus que ama. Em Jeremias capítulo 3, Jeremias 31, verso 3, diz: com eterno amor te amei, por isso com benignidade te atraí. Os pecadores perdidos, entregues a si mesmos, não procuram a Deus. Deus, em seu amor, é quem procura os pecadores. Antes que nós existíssemos, antes que estivéssemos que fizéssemos qualquer bem ou mal, Deus já havia colocado o seu amor sobre o seu povo. A predestinação é uma das maiores evidências que a salvação tem origem no coração amoroso de Deus e não nos méritos humanos. Mas Paulo continua dizendo que fomos predestinados para Ele. Essa pequena expressão nos lembra que a salvação é teocêntrica. Essa pequena expressão nos lembra que a salvação provém de Deus. Muitas vezes pensamos na salvação em termos dos benefícios que recebemos. Mas Paulo nos ensina que Deus nos salvou para si mesmo. Ele nos resgatou para pertencermos a Ele. O apóstolo Pedro, lá em sua carta, no capítulo 2, verso 9, nós lemos que somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Já Paulo, ao escrever aos Romanos, nos lembra que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. O alvo final da redenção não é apenas nos livrar da condenação, mas restaurar o nosso relacionamento eterno com o Senhor. Fomos criados por Ele, nos afastamos dele por causa do pecado e agora somos trazidos de volta para Ele por meio de Jesus Cristo, por meio do sacrifício remidor de Cristo lá na cruz do Calvário. Paulo ainda torna essa verdade ainda mais bela ao dizer que fomos predestinados para a adoção de filhos. Deus não apenas decidiu nos salvar, Ele decidiu nos receber em sua família. O Evangelho não oferece apenas perdão, mas filiação. Não somos apenas absolvidos diante do tribunal divino, somos recebidos na casa do Pai. Em Romanos, Paulo nos diz: vocês receberam o Espírito da adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Na lei romana, meus irmãos, os filhos adotivos recebem o nome da família e se tornam herdeiros natural da família. E assim também, irmãos, somos filhos de um Deus bondoso e amoroso. Recebemos um novo nome. O Deus que governa todo o universo nos recebe como seus filhos e nos faz co-herdeiros de todas as coisas em Cristo Jesus. E finalmente, Paulo nos lembra que tudo isso acontece por meio de Jesus Cristo. Assim como não há eleição fora de Cristo, não existe adoção fora de Cristo. Jesus é o Filho eterno por natureza. Nós nos tornamos filhos por adoção pela sua graça infinita. Essa filiação é eterna. A nossa concedida pela graça. É por causa da obra de Cristo na cruz que pecadores
podem ser recebidos como filhos de Deus. Como nós lemos lá em João capítulo 1, verso 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Cristo é o mediador da nossa adoção. O Pai nos recebe porque nós estamos unidos em Cristo Jesus, o seu Filho amado. Portanto, meus irmãos, quando contemplamos a predestinação, não devemos enxergar uma doutrina destinada a gerar polêmicas entre outras denominações. Mas devemos enxergar uma verdade que destina a produzir a nossa adoração solene ao Senhor. Antes que existíssemos, Deus nos amou. Antes que o buscássemos, Deus nos destinou para si mesmo. Antes que pudéssemos chamá-lo de Pai, Ele nos adotou como filho. Ele nos recebeu em seus braços. Ele nos faz assentar à sua mesa. Ele nos torna co-herdeiro. Por isso, bendigamos o nome de Deus Pai, porque Ele nos predestinou para Ele. Verso de número 6. Segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Agora, meus irmãos, Paulo nos conduz para o propósito supremo de tudo o que vimos até aqui. Nos versos 4 vimos a origem da salvação na eternidade passada. No verso 5 vimos o destino da salvação na adoção. No verso 6 encontramos a finalidade última da salvação, que é a glória da graça de Deus Pai. Por isso, o quarto motivo para bendizermos o nome do nosso Deus é: bendiga a Deus, porque Ele fez tudo para louvor da glória da sua graça. A palavra aqui, beneplácito, transmite a ideia de boa, da ideia de boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não agiu por obrigação, necessidade ou constrangimento. Ele agiu porque assim lhe aprouve. Assim lhe agradou. Como nosso irmão disse hoje cedo na escola dominical, porque ele quis. Ninguém questiona a vontade de Deus. A vontade da nossa salvação não está em nós, mas em Deus. Não fomos escolhidos porque Deus previu alguma virtude em nós. Nós fomos predestinados não por mérito nosso, mas por um favor imerecido. Tudo acontece segundo o propósito eterno, soberano e gracioso da vontade de Deus. Essa verdade aparece repetidamente nas Escrituras. Paulo escreve aos Romanos: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que usa de misericórdia. Da mesma forma, irmãos, Jesus declarou: sim, o Pai, porque assim foi do teu agrado, lá em Mateus 11, 26. A origem de tudo está no propósito soberano de Deus. A salvação não começou na terra, começou na vontade eterna de Deus Pai. Por isso, toda a glória seja dada a Ele. Deus fez tudo para louvor da sua graça. Essa é uma das expressões mais importantes desta passagem. A eleição, a predestinação, a eleição, todas as bênçãos espirituais possuem um objetivo maior. O nosso próprio benefício, não é o nosso próprio benefício, mas manifestar a glória
da graça do nosso Deus e Pai. O propósito último da salvação não é o homem, mas a glória de Deus. Essa é a verdade que nós precisamos recuperar em nossos dias. O Evangelho não gira em torno do homem. Nós não somos o centro. O Evangelho gira em torno de Cristo Jesus. Nós fomos salvos para que a graça divina fosse exaltada diante dos homens e dos anjos. O propósito é para que a humanidade redimida louve a Deus pela sua gloriosa graça. Paulo nos mostra como essa graça chegou até nós. Ele nos diz, nos agraciou gratuitamente no amado. A graça não foi apenas planejada, ela foi concedida gratuitamente. A expressão no amado, novamente uma referência clara a Jesus Cristo. É o mesmo Filho amado apresentado no seu batismo, apresentado na transfiguração. Deus não nos aceita porque nós somos dignos. Deus não nos recebe porque somos merecedores. Deus nos aceita porque estamos unidos a Cristo, o seu Filho amado. Portanto, irmãos, quando Paulo contempla esta salvação, ele não vê motivos para a exaltação humana, mas apenas razões para glorificar a Deus. Tudo começa na vontade eterna de Deus. Tudo foi realizado por sua graça. Tudo foi concedido em seu Filho Jesus Cristo. A eleição, a predestinação, a adoção, a redenção. Não existe para destacar quem somos, mas para bendizermos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Concluindo, meus irmãos, em cada passo dessa obra maravilhosa encontramos o mesmo nome: Jesus Cristo. Nós fomos abençoados em Cristo. Nós fomos escolhidos em Cristo. Nós fomos adotados por meio de Cristo. Nós fomos aceitos no amado Filho de Deus. Portanto, a nossa esperança não está em nós mesmos, mas em Cristo. Nossa segurança não está em nossas obras, mas em Cristo. A salvação não começou em nós, em nossas obras, naquilo que fazemos, no testemunho que damos, mas em Cristo. A sua origem foi em Deus e a sua realização perfeita em Cristo. Por isso, diante de tão grande graça que nós recebemos de Deus Pai, devemos render toda a honra, toda a glória e todo o louvor àquele que nos salvou por sua graça em seu Filho Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor e nos preparar para a ceia do nosso Deus.